Vamos lá então, amores, a gente vai falar da Revolução Pernambucana em 1817, né? Então vamos lá. Em menos de um ano da chegada ao trono, o novo rei já teve que enfrentar uma revolução no Brasil, mais especificamente em Pernambuco. Em todo o Nordeste, o clima era de insatisfação com o governo de Dom João. Em 1816, uma forte seca destruiu a produção de açúcar e algodão, vitais para a economia pernambucana. Enquanto a crise assolava os estados nordestinos, o novo rei aumentava significativamente os impostos para custear as reformas no Rio de Janeiro. Então, lembra que eu falei para vocês, quando a corte chegou no Brasil, eles começaram a mudar toda a capital do Rio de Janeiro, porque eles queriam ter o luxo que eles tinham em Portugal. Então, para custear isso, porque não é uma coisa barata, ele começou a cobrar mais impostos, sendo que no Nordeste eles estavam passando por um período de estiagem. Com isso, o povo vai ficar como, meus queridos? Vocês querem mais dinheiro para construir teatro? A gente nem tem isso aqui, vocês querem aí no Rio de Janeiro? Ah, olha, ficaram bravos, né? Então vai começar toda uma revolução por conta disso. Muito bem. Enquanto a crise... Não, esse aí a gente já falou. Representantes da elite, como o jurista Antônio Carlos de Andrada Silva e o padre Joaquim de Amor Divino Rabelo, conhecido como Frei Caneca, inspirados pelas ideias iluministas, se inundavam em debates políticos da Europa, passaram a defender as ideias ainda mais revolucionárias, como a abolição da escravidão e a formação de um governo mais democrático. Essa parte aqui, ó, a gente vai grifar, certo? Olha a elite se manifestando de novo, meus queridos. A elite é fogo, não pode mexer no bolso deles, senão eles ficam muito bravos, certo? Então a gente vai ter essa predominância aí, tá? Das elites. Quando começa a mexer no bolsinho deles, eles começam a ficar bravos. Além do mais, que era para custear uma coisa que não tinha nada a ver com eles, entendeu? Não era para custear uma reforma que ia ser no Nordeste ou algo do gênero. Era para fazer uma reforma no Rio de Janeiro para que eles tivessem mais luxo. Então o pessoal ficou bastante bravo, certo? Então tá vendo? Toda essa ideia iluminista, ela influenciou muitos outros países, tá? A conquistarem a sua independência monárquica. Em março de 1817, milícias revolucionárias armadas ocuparam a cidade de Recife e em pouco tempo derrubaram o governo proclamado República de Pernambuco. Uma Assembleia Constituinte foi organizada e uma nova Constituição promulgada. Um novo governo formado por Pernambuco, Paraíba e Ceará determinou a separação dos poderes executivo, legislativo, judiciário, conforme os princípios iluministas de Montesquieu. Certo, queridos? Voltando aqui, a liberdade ao culto religioso, a liberdade de imprensa e a abolição de vários impostos. A escravidão, no entanto, foi mantida. Certo? Então vamos lá. O governo organizou uma força armada para reprimir o movimento, prontamente atacou as províncias rebeldes e em maio de 1817 a rebelião foi sufocada, muitos dos participantes executados e os principais líderes presos. Então, olha só, galera, quando a gente vai falar disso também, toda vez que a elite vai ser executada, eles vão servir como exemplo. Vão ser todos executados? Claro que não se faz isso com a elite, tá? Mas vai ter aí um problemão, certo? A página 27 eu vou deixar para a lição de casa. Sim? E aí a gente começa a falar da Revolução Liberal do Porto. Lição de casa, essa pesquisa também é para fazer, viu? É só para a quinta-feira. Então, vocês vão ter hoje e amanhã para fazer, ok? E façam. Muito bem. A Revolução Liberal do Porto. A elevação do Brasil e Reino Unido agravou ainda mais a insatisfação dos portugueses, que viram não só no seu rei governando
de outras terras, mas também perceberam que a colônia mais lucrativa estava aos poucos saindo do controle dos lusitanos. Então, olha só, lembra que eu falei para vocês? Abriram os portos, tá? Abriram, todo mundo pode vir, vai ser uma festa. E antes era só a colônia, só o Portugal que podia fazer transações comerciais. Quando eles perdem essa lucratividade, eles começam a julgar muito o governo. Como assim? Primeiro, que você saiu daqui que nem um covarde para não ter que enfrentar o nosso Napoleãozinho. E aí você ainda faz isso com a gente? Ah, não, a gente tá muito bravo com você. Então vamos lá. O Brasil não estava mais preso ao pacto colonial e agora possuía até mesmo autonomia política. Os comerciantes portugueses, sobretudo os representantes do comércio marítimo da região da cidade do Porto, o principal polo comercial de Portugal, viam seu lucro comercial colonial sendo perdido e caído na mão dos comerciantes ingleses, os grandes beneficiados pela política absolutista de Dom João. Aqui a gente vai grifar, tá? O Brasil até Dom João. Opa! Podemos ir? Então, gente, por que que a Inglaterra foi super vantajoso, tá? A vinda da coroa portuguesa. Porque aí eles conseguiram abrir os portos do Brasil, que era onde eles mais queriam, certo? Era um desejo deles assim, que eles, nossa senhora, como é que eu vou viver sem isso, certo? Então, eles ajudaram a coroa portuguesa a vir para o Brasil, justamente por isso, para a abertura dos portos, para eles poderem comprar a matéria-prima diretamente da fonte. Para muitos portugueses, apenas uma revolução poderia resgatar a dignidade perdida com a transferência da corte para o Brasil. Em agosto de 1820, uma rebelião militar explodiu na cidade de Porto, em Portugal. O movimento recebeu amplo apoio da nobreza e da Igreja Católica, que até mesmo de setores populares. O movimento armado exigia o fim do governo britânico em Portugal e o retorno imediato da família real. Essa parte aqui a gente vai grifar, vai colocar um amor, um coração, um chuchuzinho, que eram as reivindicações deles. Ou seja, eles queriam que a coroa viesse de volta para o Brasil e também que o governo parasse de deixar a Inglaterra e comercializar junto com o Brasil, tá? Os manifestantes também queriam a convocação de um parlamento às Cortes de Lisboa para a elaboração de uma constituição para os portugueses, a adoção de princípios liberais iluministas como o fim do absolutismo monárquico fez com que esse movimento militar ficasse conhecido como Revolução Liberal do Porto. Certo, queridos? Aqui a gente vai ter o país, o mapa, né, do país de Portugal, e aqui a gente vai ver o Porto. Certo ou muito certo? Vamos lá, então. Só um minutinho, gente. Os portugueses desejavam a liberdade para si, mas não para o Brasil. Uma das principais exigências dos revolucionários portugueses era o cancelamento de todas as medidas de Dom João no Brasil, ou seja, a recolonização completa do Brasil. Ironicamente, a liberdade desejada pelos portugueses não valia para os brasileiros. As Cortes de Lisboa foram reunidas em janeiro de 1821 e, nesse ano, a família real voltou para Portugal, conforme a exigência do parlamento português. Mas nem todos seus membros retornaram. Antes do retorno de Dom João VI, nomeou seu filho Pedro de Alcântara, com 23 anos, príncipe regente do Brasil. Para quem não lembra, esse é o Pedrinho que vai proclamar a nossa república, tá? República não, desculpa, nossa independência. República é só depois, a gente vai continuar na monarquia, porque ele gosta assim,
certo? Então ele falou assim, vou deixar aqui meu filho, que aí não vai dar tilt aqui no Brasil. Mal sabia ele. Independência sem revolução? Em 1822, a independência do Brasil em relação à metrópole ainda era uma ideia estranha, principalmente para as elites políticas acostumadas às relações e aos privilégios com Portugal. Além disso, havia o temor das guerras civis, como as ocorridas na América Espanhola. Era de se esperar, portanto, que os sentimentos separatistas, anseios por revolução e reformas radicais no Brasil, fossem vistos como problemas e, assim que possível, abafados, como nos casos das revoluções inconfidências do século XVIII no início do século XIX. Muitas lideranças influentes na independência tinham formação em Coimbra, Portugal, e contava com a visão que descartava a ideia de uma revolução no Brasil, pois visava, entre outros fatores, a manutenção da oligarquia, continuidade do escravismo. Seu discurso apoiava a redação de uma Constituição, o fim do absolutismo e a soberania da integridade nacional. Esse último parágrafo a gente também vai grifar. Opa! Então, amores, o que eles estão falando aqui? Eles queriam, sim, acabar com a influência de Portugal, mas com os princípios iluministas, né? Mas eles não queriam mudar muito as questões sociais. Então, a escravidão tinha que permanecer, as oligarquias tinham que ficar no poder, nada de dar poder ao povo. Então, a gente vai ter uma diferença muito grande aí. Porque eles vão querer, sim, uma independência, mas eles não vão querer que mudem, né? Que haja uma mudança de classes sociais, né? Aspiração a classes sociais, porque senão eles perdiam seu caráter oligárquico. O que é oligarquia mesmo, gente? Vocês lembram? Que seria o governo de poucos, né? Então, a gente vai ter aí uma característica muito presente, que vai ser a importância de permanecer com o mesmo discurso, certo? A página 29 também vai para a lição de casa, a 30 também, certo? E a história no Facebook, vamos ver aqui. Que é a história no cotidiano. Essas outras questões a gente vai deixar tudo para lição de casa para quinta-feira, certo? Vamos lá, então. História e o Facebook. O estudo de elementos do cotidiano de nossos antepassados pode revelar ainda de modo indireto, por comparação, alguns elementos comuns de nossa própria vida, explicando nossos gostos, gestos, preconceitos, modos de tratamento, conflitos, desejos, pensamentos, conceitos de ordem e desordem. Mas esse cotidiano é alvo do interesse no presente também. Leia o texto abaixo. Mark Zuckerberg, nascido em 1984, criou o Facebook, hoje um estrondoso sucesso com mais de 500 milhões de usuários. O que atrai tantas pessoas? Provavelmente não há uma única razão. O que se percebe, todavia, é que a vida cotidiana e privada das pessoas é plena de boas histórias, ou seja, pessoas comuns também produzem notícias interessantes. Com isso, a velha mídia, que se imagina proprietária do que é interessante dos outros, desmorona em todo mundo. Então, assim, gente, o que ele tá falando aqui, né? Que vai ter uma inversão aí, porque na internet, como vocês sabem, cair da internet tá para sempre, tá? Então, nesse contexto, as redes sociais nada mais é do que um lugar para a gente gerar conteúdo, certo? Seja ele relevante ou irrelevante, qualquer um dos dois. Também. O Facebook permite isso, que as pessoas divulguem suas ideias, a rede de amigos, fatos e acontecimentos que são, às vezes, muito mais interessantes do que conteúdos de jornais. É possível, então, traçar um paralelo entre o Facebook e a obra História da Vida Privada dos historiadores franceses Philippe Ariès e Georges Duby.
também um enorme sucesso editorial do mundo todo. Exatamente porque Arias e Dubh resgataram a história de vida cotidiana das pessoas em diferentes épocas da história. Vida cotidiana, peraí, plena de riqueza e jamais retratada nos livros clássicos de história. Mais importantes do que novas tecnologias, eles trouxeram novas formas de ver as coisas, contrariando o que acreditavam as pessoas. Opa, peraí. Senão a gente vê a resposta, né? Então, outra coisa que ele vai falar aqui também, gente, é que ele vai perceber que as histórias do cotidiano, que as histórias da vida das pessoas vai gerar interesse. Por quê? Porque as pessoas conseguem se identificar com aquelas histórias, certo? Então, vamos lá. 1. Por que o autor do texto afirma que é possível traçar um paralelo entre o Facebook e os escritores da vida privada? Qual, gente, é a relação entre eles? Quando as pessoas se identificam, elas vão se identificar pelo cotidiano, tá bom? Então, no Facebook, eles vão se ocupar de resgatar, né, a vida privada das pessoas no cotidiano, mas em épocas diferentes da história, né? No caso do Facebook e do livro História da Vida Privada. Então, a gente vai ter ali um link com o cotidiano, tá bom? Então, aqui a gente vai ter, podemos um paralelo, né? Então, o paralelo seria que as pessoas vão se encontrar com o seu cotidiano dentro desses meios de comunicação, mas em épocas históricas diferentes, certo? Vamos para 2, então. O que o autor quis dizer com a frase "eles trouxeram novas formas de ver as coisas, contrariando o que acreditavam as pessoas"? E aí, pessoa? Muito bem. Então, o que ele vai falar? Tá? Que durante muito tempo a sociedade ela vai acreditar em versões oficiais, né? Onde vão ter a elite política no centro, tá bom? E que agora o cotidiano ele vai ser mais visto, né? O cotidiano não dessas pessoas importantes, mas dessas pessoas comuns, certo? Então, ali, um novo modo de enxergar a história. Então, vamos lá. Vamos lá, preparação para a independência. Como eu falei para vocês, a independência não foi uma coisa que aconteceu da noite para o dia. Foi todo um processo, toda uma história ali. Certo, queridos? Então, lembrem-se, agora o Dom João, ele voltou para Portugal para dar um fim naquela rebelião do Porto ali, porque estava causando problemas para ele, certo? E ele deixou o seu filhinho, o Dom Pedro, para organizar aqui, né, o Brasil, deixar tudo nos conformes e tudo mais, certo? Então, vamos lá. Com o retorno de Dom João a Portugal, as medidas foram sendo tomadas pelas cortes portuguesas. O Brasil voltou aos poucos a condições de colônia, sustentado pelas elites brasileiras. O Dom Pedro passou então a desafiar as cortes, aceitando a alcunha de defensor perpétuo do Brasil. Então, olha só, ele vai colocar ali, por exemplo, né? A coroa ela voltou para Portugal. No que ela volta todas as restrições do pacto colonial. E isso acaba deixando a galera do Brasil bastante incomodada, tá bom? Mas então, o Dom Pedro, ele começa a falar: eu não vou fazer isso porque isso não vai ajudar o povo brasileiro e isso não tá legal. Então, ele começou a ser visto, a ser quisto como um defensor do Brasil. Certo, amores?
Então vamos lá. Amores, eu vou parar por aqui hoje, porque não vai dar tempo de continuar tudo. Mas não esqueçam de fazer a lição de casa, pelo amor de Deus, certo? Amores, um beijo, um queijo e até amanhã.